E aí pessoal, beleza? Bacana? Segunda-feira hoje. Segundou, início de semana, nós estamos dando mais um pontapé inicial no nosso programa Valores da Nossa Terra. Hoje o episódio 14 está iniciando e hoje no oferecimento da Companhia da Cerveja e também na companhia do restaurante Paris-Bi, ali na saída para Montes Claros, do nosso grande amigo Valdo. É onde você saboreia aquela suculenta feijoada de todos ao sábado. Pessoal, também no apoio da Rádio Torre 91,7, uma das melhores rádios de mídia hoje do Brasil, e se não por que do mundo, porque hoje a rádio ela é portal via internet. Em qualquer parte do mundo que você tiver no aplicativo, você vai acompanhar a Rádio Torre 91,7, a rádio do nosso Valério Dias, vereador, deputado por várias vezes em Janaúba, filho do seu Adelino Dias, que foi prefeito ali da cidade de Janaúba. Rádio Torre FM, www.radiotorre.com.br. Quer aderir à sua empresa? Quer colocar ela para crescer mais, para poder expandir? É só você entrar no site da Torre, entrar ali na plataforma de marketing, que você vai entrar em contato com a minha grande amiga Carol e ela vai passar para você todas as informações. Pessoal, vamos dar início então. Hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa bacana demais, uma pessoa íntegra, uma pessoa guerreira, uma pessoa que na vida dela, Deus abençoou ela, hoje ela é uma pessoa próspera. Mas pessoal, não faltou perseguição, não faltou guerra, não faltou luta na vida dessa guerreira aqui não. Hoje eu estou recebendo nada mais, nada menos. Ela trabalha na área da segurança pública do estado. Hoje eu estou recebendo ela, a minha grande amiga. Eu falo amiga, pessoal, porque a Leia praticamente me viu crescer. Ela tem amizade com minha mãe, a Célia, tem amizade com as minhas irmãs. A Leia desde bebê ali me conhece e ela viu tudo que já passou em minha vida até hoje. Leia, é um prazer receber você aqui, detetive e investigadora, uma pessoa super bacana. Você não acha nada errado na Leia nessa área. Ela trabalha há muito tempo, é por isso que já tem 30 anos. Leia, seja bem-vinda em nosso canal Valores da Nossa Terra. É um prazer muito imenso receber você aqui. Nessa mesa aqui já passam as pessoas bem pesadas, de nome bem alto. E você também não deixa de ser uma pessoa de nome muito íntegro e muito importante para a nossa cidade de Varzelândia e também da região. Leia, seja bem-vinda. É um prazer receber você aqui, nega. Seja bem-vinda mesmo, viu? Seja bem-vinda, Doni, e também a sua filha que está aqui assistindo esse podcast, essa entrevista. Seja bem-vinda, Leia. Faça as suas palavras e também do seu trabalho no canal Valores da Nossa Terra. Fica à vontade, Leia. Rafael, é um prazer, né? Bacana. Estar aqui participando com vocês. Primeiramente, queria cumprimentar você, cumprimentar o cinegrafista e o meu esposo, a minha filha, que estão aqui acompanhando. E gostaria muito de agradecer essa oportunidade, porque é uma forma de aproximar as pessoas, né? Conhecer um pouco da história das pessoas da cidade, sim. Os valores da terra. Os valores, é por isso que o programa chama, né, Léa? Valores da Nossa Terra. Porque, pessoal, sabe o que é bacana? Hoje a Léa é uma pessoa bem íntegra, empresária, tem suas empresas, é uma pessoa que trabalha na segurança pública. E hoje quem vê a Léa bem próspera, uma pessoa hoje, tipo assim, com um nome bem alto na cidade, não imagina também, pessoal, que essa moça passou quando era criança, entendeu? A dificuldade lá atrás, né? O seu pai, o Décio, entendeu? Que Deus a tem, aquele saudoso Décio, eu lembro dele até hoje, assim como criança, uma pessoa bem bacana mesmo, bem amorosa, né? Teve dificuldade, teve guerra, teve prova, ela com seus irmãos, as suas irmãs, então que é bacana isso. Hoje a Léa é uma pessoa próspera, íntegra, mas lá atrás a Léa vai falar. Teve perseguição demais também, né, Léa? Demais, viu, Rafael? Então, na sua pessoa, cumprimento a todos também que estão assistindo, né? Os demais presentes. E vim aqui contar um pouco da minha história, da minha trajetória, né? Da minha profissão, que muitas pessoas gostariam de saber como eu iniciei. Sim, né? É bacana, né? Carreira policial. Então, primeiro eu vou falar um pouco de mim, né? Então, eu sou uma filha de uma família de 10 irmãos, né? Nós somos 6 mulheres e 4 homens.
Todos vivos, né? Graças Glória a Deus. E todos prósperos, todos né? prósperos. Todos prósperos, né? Nossa, como que família abençoada, né, Léa? Abençoada e, assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família. Sim, sim. Meu pai e minha mãe, que não estão mais aqui, mas que deram pra gente uma educação que é uma herança que a gente leva pro resto da vida. Graças a Deus nós somos uma família muito bem vista na cidade, porque todo mundo aprendeu a conquistar, né, a sua vida trabalhando com honestidade. Nunca precisou passar a perna em ninguém, né, Léa? Nunca passamos a perna em ninguém. Glória a Deus, Então, hein? Coisa linda. Então, eu agradeço muito a Deus, né, por ter me abençoado nessa família e abençoado também nessa profissão. Me abençoado também pelo dom de ser mãe, né? Eu tenho uma filha que para mim é meu tesouro e hoje eu ganhei mais um filho, que é o Thales, né? É meu enteado, mas é um menino de ouro também. E o meu esposo também, uma pessoa que está me fazendo muito bem, graças a Deus. Até agradecer. Léa, o que é bacana é que Deus, tipo assim, né? Ele deu aquela virada de cativeiro, né? Na sua vida, né? Porque como você está falando, né? Sua filha, Deus agora preparou o esposo, né? Tem o Thales também, que você considera como mãe. E mãe também aqui cria, né? Sim. Não adianta só gerar e deixar por aí, criar de qualquer modo. E você sabe ser uma boa mãe, entendeu? E você sabe dar todo amor, isso é bacana, viu, Léa? Graças a Deus, né? Então, Rafael, quando eu tinha uns 4 anos de idade, nós fomos morar em Janaúba, né? Moramos lá, devido às dificuldades financeiras que a minha família passava. E eu fiquei lá até os 7 anos de idade, aliás, até os 9 anos de idade. Aí nós voltamos para Vazelândia. Então a família sua, no caso, chegou a morar tudo em Janaúba? Alguns dos irmãos, sim. Nós moramos em Janaúba. Você lembra a região, Léa? Ali em Janaúba, qual bairro e tudo? Não lembro. Tem muitos anos, né? Era criança, Eu né? era muito criança, não lembro o nome. Mas a gente morou lá um tempo. Quando eu voltei para Vazelândia, de Janaúba, eu comecei a estudar na Escola Padre José Silveira. E aos 10 anos de idade, eu lembro que uma amiga da minha mãe perguntou para minha mãe se eu não poderia ajudar ela, porque ela fazia biscoito, rosca em casa, se eu não queria vender para ela na rua. E aquilo para mim foi assim, uma surpresa muito boa. Foi o início da minha vida trabalhando. Eu comecei a vender biscoito na rua. Ó, pra você ver, tá vendo, pessoal? Que bacana, né? Vendia biscoito, né, Léa? Aos 10 anos de idade. De casa em casa, de porta em porta? Eu saía com uma cesta, Sim. uma cesta que ela tinha e ela colocava tudo arrumadinho. Pães de queijo, rosca, biscoito de doce, biscoito de Sua sal. mãe mesmo fabricava? Não, a amiga da minha mãe. Ah, sim, a amiga da sua mãe. Eu lembro até hoje, Sim. a dona Nice. Ah. E ela... Aí eu comecei eu pegava a cesta cheia de biscoito e saía vendendo nos pontos de ônibus, nos comércios, né? E chegava em casa, ganhava meus trocados, ficava toda feliz. Eu lembro, Rafael, eu acho interessante falar esses pormenores, porque isso valoriza, né? O meu trabalho que eu tive, o meu aprendizado. Eu lembro que o primeiro dinheiro que eu ganhei vendendo esses biscoitos na rua, eu comprei um chinelo havaiana da Correia Amarela. Que coisa linda, né? Não esqueço. Nossa. E assim, quando eu comecei a perceber... Hein, Léa? Foi a primeira conquista do seu próprio suor. Meu próprio suor. Que coisa linda, né? E foi o que me despertou para pegar gosto, né? Sim, porque bacana. quando eu vi que pelo meu esforço eu consegui comprar um chinelo, depois eu consegui comprar um presente para minha mãe, aí depois eu já comprava algumas coisinhas para mim, aí eu despertei o interesse pelo trabalho, e foi assim que minha mãe também foi me ensinando desde cedo a trabalhar. Eu lembro também que eu trabalhei num supermercado, era uma vendinha da dona Judite do seu Zé Tomé, acho que os mais velhos vão lembrar. Sim, com certeza. Dona Judite do seu Zé Tomé, trabalhei lá e eu lembro que ela fazia uns pães de queijo maravilhosos, gente, era muito bom. Da venda da dona Judite, eu também trabalhei numa venda que a minha irmã vendia tecidos, né, aviamentos, eu trabalhei lá também. E nós tivemos a oportunidade de uma época, eu e a Ione, minha irmã, de assumir a escola Padre José Silveira, a cantina, de vender lanche dentro da escola. Gente, foi uma época muito boa. Eu lembro que a gente ganhou muito dinheiro, nós conseguimos comprar a nossa primeira bicicleta. Nossa, Léa, que bacana, cara. E o engraçado, Léa, que tipo assim, é coisas que, tipo assim, eu te conheço desde criança, como eu falei aqui, pessoal. A Léa me viu crescer, se bem que nem parece, né? A Léa tá parecendo bem mais nova do que eu, né? Porque ela é uma pessoa bem cuidada mesmo, a Léa se cuida muito, entendeu? Tem uma pele bem resistente, uma pele de índia morena,
bem natural, de uma cultura muito forte. E outra coisa, né? A luz que brilha na Leia também é muito forte, né, pessoal? Não envelhece nunca. Ô, Leia, o que é bacana é que é o seguinte, é igual eu tô falando, eu não sabia que você já passou por essas várias etapas, né? Sim, Rafael. Então, comecei vendendo biscoito, depois vendia chupa-chupa na rua, depois trabalhei no seu Zé também, na venda dele, depois na loja da minha irmã, e depois eu formei no magistério na Padre José, e com 17 anos de idade. No ano seguinte, eu fui para Montes Claros com a minha prima e meu primo, nós alugamos uma casa lá e fomos estudar no INDIL, fazer cursinho pré-vestibular. INDIL é uma faculdade que tem dentro de Montes Claros. Dentro de Montes Claros. Isso, né? E a nossa casa era muito simples, não tinha nenhum luxo, nós não tínhamos televisão, nós não tínhamos geladeira, né? Mas a vontade de estudar, a vontade de vencer na vida era tão grande que a gente não achava isso ruim, não. A gente tinha época que a gente ficava em casa estudando, porque a ajuda de curso que a gente recebia para fazer o cursinho às vezes não vinha, né? Aí a gente tinha que ficar em casa. E era uma fase muito difícil, mas a gente não reclamava, porque a gente queria estudar, queria vencer. O que acontece? Nesse ano seguinte, eu vim passear na casa dos meus pais e eu vi sobre a máquina de costura da minha mãe, que a minha mãe era costureira. Eu vi um cartaz da Polícia Civil com a propaganda do concurso da Polícia Civil. E eu já ia completar 18 no mês de maio. Quando eu vi, eu falei, eu podia fazer esse concurso, né, para mim poder testar meus conhecimentos. Eu estou fazendo cursinho no INDIL, né, ver como é que está meu nível. Aí eu e a minha prima, eu, a minha prima e o meu primo, nós três fizemos a prova da Polícia Civil de Montes Claros. Eu fui aprovada, minha prima também foi aprovada e o meu primo não foi aprovado. Aí o que acontece? Tínhamos que fazer o psicotécnico em Belo Horizonte e a minha prima não estava muito querendo ir porque o pai dela estava muito doente, o pai dela não queria que ela fosse policial, achava meio arriscado e tal. Aí eu vou te contar uma parte difícil. Eu fui aprovada na primeira prova, né, da Polícia Civil, porém, quando eu fui fazer o psicotécnico, eu tive uma certa dificuldade na minha família. Por quê? Os homens da minha família começaram a colocar dificuldade, falar, não, você não vai fazer, é muito perigoso, não dá certo, você vai ter dificuldade. Começou a falar dessa forma pra mim. E já as minhas irmãs falavam o contrário, não, você vai, é bonito ser policial, você tem que... Já dava aquela força, né? Aquele incentivo, aquele apoio, né? Aquele apoio. Mas eu confesso, Rafael, que eu tive muito medo. Sim. Porque colocaram muita coisa na minha cabeça. Eu era muito magrinha, eu ainda sou magra, mas você imagina que eu era bem mais magra. Eu tinha medo de não dar conta, de passar vergonha, de ser uma coisa que eu ia ter problema. Eu tinha esse medo, sabe? Sim, porque meus irmãos colocaram as coisas na minha cabeça. Sim. Aí o que acontece? Eu fiquei em cima do muro. Eu falei assim, gente, eu vou ou não vou? Eu faço ou não faço? Eu dou continuidade ou não? Aí foi uma amiga minha, o nome dela é Simone. A Simone me deu a maior força, ela chegou pra mim e falou, Léia, se você passou na prova é porque você é capaz. Vai tentar sim. Deus vai te ajudar, vai dar tudo certo. Aí quando eu ouvi aquilo, eu me encorajei e falei assim, sabe que ela tem razão? Se eu passei na prova, é porque eu tenho capacidade. Aí o que eu fiz? Como sempre, eu recorri a Deus, né, Rafael? Procurei conversar com Deus, pedi muito a Ele. Falei, onde que entrou agora a parte espiritual, né? Você vai recorrer a Deus, né? Coisa linda que você é uma pessoa espiritual também, né? Eu faço isso sempre. Sempre teve, né? Desde a criação sua também, a sua mãe é minha irmã, né, em Cristo. Nós somos batizados na mesma igreja, na Congregação Cristã do Brasil, né? Que Deus já tem o espírito dela, está descansando no seio de Abraão, porque o ensinamento dela para vocês foi muito lindo. Continua, Léa. Então, eu falei assim com Deus, Senhor, se for uma coisa boa para mim, que o Senhor abre as portas, que dê tudo certo na minha caminhada. E eu lembro que eu fui fazer o psicotécnico na academia, graças a Deus fui aprovada.
e já minha prima não. Porque na época ela estava passando uns problemas e eu acredito que foi isso que fez com que ela não aprovasse. E aí eu fiquei, fui fazer o psicotécnico, depois eu fui fazer o teste físico. Aí quando eu estava atravessando a quadra, eu lembro como se fosse hoje, lá da academia de polícia lá em Belo Horizonte, atravessando a quadra para ir fazer o teste físico. Eu era muito magra, eu não tinha treinado o suficiente, mas eu falei com Deus, Senhor, eu estou aqui e se for da tua vontade eu passar nesse concurso, que o Senhor me abençoe, que o Senhor abra as portas, que o Senhor esteja comigo em todos os momentos. Amém. E aí eu fui fazer o teste físico e Deus é tão maravilhoso que eu consegui a pontuação que eu precisava, né? Aí eu passei primeiro na prova, depois no psicotécnico, depois no teste físico, aí eu já ia ser chamada para fazer a academia de polícia. 5 meses de curso, né? Aí eu tive que ir para Belo Horizonte, fiquei morando com a minha tia em Belo Horizonte. Todos os dias eu subia na Afonso Pena, pegava o ônibus da Polícia Civil para ir para a academia, voltava e retornava para casa. Fiquei 5 meses lá. Aprendi muita coisa e assim que eu formei, né, na academia de polícia, eu já, no mês seguinte, já comecei a trabalhar aqui em Varzelândia. Eles me deram a opção de escolher, porque eu tive uma pontuação muito boa, né, na prova final. E eu acabei escolhendo Varzelândia como primeira opção e eles me mandaram diretamente para cá. E eu estou lotada aqui até hoje. Glória a Deus. Já está completando quase 30 anos. Né? Nossa, que bacana demais. Léa, bacana demais. Pessoal aqui, meu grande amigo José Ambrósio Prats, um dos grandes repórteres policial lá de Janaúba, da Rádio Torre 91,7. Né? Zé Ambrósio, aquele abraço. Beijão pra você, pra sua família. Passa umas perguntinhas pra nós aqui, não sair fora um pouco de padrão, pra não sair fora do padrão, né, do programa Falamos da Nossa Terra. Eles mandam essas perguntinhas aqui, Léa. O que levou você a escolher por essa carreira de investigadora da polícia? O que te levou a escolher, a fazer essa escolha de ser detetive e investigadora? O que levou a você? Pode ficar à vontade, Léa. Então, no início, como eu disse, eu olhei o cartaz, né, em cima da máquina da minha mãe e aquilo ali me despertou curiosidade para saber como que estava o meu nível de conhecimento. Eu confesso, né, para todo mundo que eu não entrei na polícia por vocação, não foi dessa forma. Eu acabei passando na prova e foi me despertando curiosidade e o medo me acompanhou no início, né, eu tive muito medo. Mas eu despertei essa curiosidade que eu queria saber até onde eu podia ir, até onde eu era capaz. Só, Rafael, que Deus é tão bom que eu comecei, assim que eu comecei o curso lá na Academia de Polícia, eu comecei a gostar da matéria, comecei a gostar do curso, do que eu iria viver, né, na polícia. Aí hoje eu confesso que hoje eu sou apaixonada pela minha profissão. Eu tenho certeza que foi a escolha certa que eu fiz, que Deus me abençoou e está me abençoando até hoje, me protegendo, porque não é uma profissão fácil, é muito perigosa. E então, assim, é o que você perguntou, o que me levou? Sim. Me levou na época, uma opção de emprego, mas depois que eu estava dentro, já praticando, Já estabilizada? Já estabilizada, aí despertou o gosto e hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço. Que bacana. Ô Léa, nesse meio tempo todo, já na carreira, quase 30 anos, no meio da carreira, no meio da sua profissão, da sua trajetória, já na carreira, já formada, já lá em cima, teve uma dificuldade nesse meio, alguma coisa que você encontrou assim, uma dificuldade, uma prova? Pode ficar à vontade, Léa. Rafael, no início, quando eu comecei a trabalhar aqui na Zelândia, eu enfrentei muitas dificuldades, e os meus colegas. Por quê? Quando a gente começou a trabalhar, era só 2 cômodos a delegacia, não tínhamos viatura, não tínhamos telefone. Pra você ter uma ideia... Nossa, nem telefone na época tinha? Não. Tinha só um posto, tipo assim, o pessoal de Janaúba vinha, que a regional nossa era Janaúba. Sim, bacana. O pessoal de Janaúba vinha atender aqui uma vez por mês, era mais ou menos assim. E quando nós viemos trabalhar, aí começou eu, um delegado, o doutor Zé Carlos de Belo Horizonte, gente boa demais, e mais um escrivão e um detetive. Aí na época era detetive, né?
depois de detetive, nós passamos a agente de polícia e hoje nós somos investigadores. Investigador. Foi mudando a nomenclatura. Só que na cabeça das pessoas ainda fica detetive, né, velho? Então, no início a gente tinha muita dificuldade. Só que o que acontece? Com o tempo, essas pessoas que vieram trabalhar com a gente no início, sabe, voltaram, né, para outras cidades e acabou ficando, no início, eu de investigadora e o Humildo, que a gente chama de Zé Escrivão, né? Ele é escrivão. Então nós dois atendíamos a delegacia aqui e o delegado vinha, às vezes, de vez em quando. O que acontece? Quando tinha, por exemplo, um de nós, quando tirava férias, aí ficava um só para responder pela delegacia o mês inteiro, inclusive os plantões à noite. Então, assim, nós não tínhamos esse negócio de 40 horas semanais que hoje tem. Eu ficava à disposição da polícia 24 horas por dia durante o mês todo, se o Zé, meu colega, estivesse de férias. Então, essa era a nossa maior dificuldade. Eu já cheguei a levantar 3 vezes na noite para receber a ocorrência, né? A Polícia Militar acionava, a gente estava de plantão, a gente tinha que levantar. Nossa, velho. Já tive que levar preso muitas vezes em São João da Ponte. Quem dava muito apoio pra gente aqui era a Polícia Militar, na pessoa do sargento, hoje Tenente Vanderlei, né? Sargento Vanderlei, aquele abraço. Vai estar no nosso canal também, viu, velho? Então, é o próximo convidado aí. Tenente Vanderlei é uma pessoa que me ajudou muito. Praticamente a carreira sua foi junto, né, velho? Porque ele começou... Iniciou junto, né? Quase junto, né? Quase junto comigo e nós atendemos muitas ocorrências juntos. Levamos muito presos também para São João da Ponte. Então, assim, como só tinha eu ou o escrivão, a gente tinha que ter essa parceria com a Polícia Militar para estar atendendo as ocorrências durante o dia, durante a noite, férias, durante as festas. Então, assim, já teve muita situação difícil. Se eu for contar aqui... Com certeza. É bem longo, né, Léo? Bacana demais. Ô, Léo, próxima pergunta para você aqui. O que você diria para os jovens, as mulheres, que assim como você, quer engrenar nessa carreira de investigadora? Fica à vontade, Léo. Então, porque tem muitos jovens aí, talvez, que querem entrar nessa área. Verdade. Mulheres. Mas, o que você diria? Qual dicas você deixaria para eles? Então, as mulheres que querem ingressar, ou os homens, né, também que querem ingressar nessa profissão, o que eu aconselho? Dedicação, né? Dedicação, porque hoje tudo é estudo. Você tem que estudar para passar primeiro no concurso. Então você tem que dedicar, você tem que persistir e você tem que se doar, né, para poder atingir o seu objetivo. Não é fácil, né? A concorrência é muito grande, mas para você chegar lá, se você fizer a sua parte, se você dedicar mesmo, você vai conseguir o seu objetivo. E a polícia é uma área muito interessante. Eu posso dizer que eu entrei lá com uma folha em branco e saí hoje com um livro preenchido. Nossa! Muitas páginas, eu posso dizer. Muitas páginas, hein, Léo? Tanto de experiência que eu adquiri na vida pessoal, na vida profissional, entendeu? A gente aprende muito e a gente cresce muito dentro dessa profissão. É uma profissão bacana, você é valorizado e tem as dificuldades, mas eu acho que toda profissão tem, mas vale a pena. Vale a pena, é uma profissão boa, é uma profissão respeitada e quem tiver esse sonho corre atrás, dedica, persiste que vai dar certo. Que bacana, essas são as palavras da minha grande amiga Léa, detetive e investigadora da Polícia Civil. Deixa eu dar um take aqui na programação, deixa eu falar um pouquinho da Life Herbal. A Life Herbal, pessoal, é um tratamento, um medicamento emagrecedor. Quer emagrecer com saúde? É só você procurar o meu grande amigo Lourival, irmão Louro, diácono da Igreja Congregação Cristã do Brasil, ali na Clarismundo Cardoso, no fundo da igreja. A Life Herbal é um tratamento testado e aprovado pela Anvisa. Você não precisa deixar de fechar a boca não, pessoal, parar de comer, você pode comer natural. A Life Herbal, em comprimido, em cápsulas, ela vai eliminando a gordura naturalmente. Life Herbal, emagrecedor, com saúde, produto testado pela Anvisa. Irmão Loura, aquele abraço do canal Valores da Nossa Terra, em nome da Rádio Torre 91,7. Deixa eu aproveitar também, hoje eu estou com um tratamento bacana aqui, da Star Modas 23. É o tratamento cavalo de raça. É um tratamento capilar para você, mulher que está em casa. Está com dificuldade com o cabelo caindo, quebrando, ressecado, fraco, danificado. Principalmente você, mulher,
que sempre está usando tratamento químico, progressiva, botox, selagem. Esse tipo de produto, pessoal, ele tem um pH químico muito alto. Esse tratamento aqui, o cavalo de raça, é um tratamento profissional lidado em salão de beleza e estéticas profissionais. Essa linha aqui é a linha cliente em casa. É um tratamento que você vai estar fazendo em casa para você estar recuperando o seu cabelo. Pessoal, é o cavalo de raça, força e resistência. Onde eu encontro o Rafael? Muito fácil. Você encontra ele aqui na Rua Belo Horizonte, número 355, na loja Star Modas 23, na direção da minha grande amiga empreendedora, uma das grandes empreendedoras, amiga da Leia, muito amiga da Leia mesmo, admiro a Leia bastante, a minha grande amiga Marlene Carvalho de Oliveira. Rua Belo Horizonte, número 355, em frente à loja maçônica. Pessoal, bacana demais, esse é o programa Valores da Nossa Terra, no apoio da Rádio Torre 91,7. A Leia tá mandando bem demais, a gente já fluiu aqui bastante coisa nesse nosso papo, nesse nosso podcast. Bacana demais. Antes de eu iniciar mais algumas perguntas para a Leia, deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço. A gente esteve lá esse final de semana e ele falou comigo, mas a esposa dele, Rafa, quando você estiver lá com a Leia e tudo, batendo aquele bate-papo, lembra de nós. Quero mandar um abração para minha grande amiga Carla e o Gustavo, né? O Gustavo, que é gêmeo do Josemar Soares Lima. E a Carla, amiga sua, né, Leia? Tem amizade, né? Sim. Tem amizade, né? Tal e tudo, né? Eu tô mandando aquele abraço para Carla e pro Gustavo, ali no sítio, né? Na região ali da Catinguinha, que é um sítio bem bacana, né? Eles fizeram um evento lá esse final de semana, no sábado, né? Eu tive a honra de ser convidado, eu e a minha família, a minha esposa e meu filho, a gente esteve lá. Gustavo, aquele abraço. Carla, aquele abraço, a família toda. Eu costumo chamar ele de padrinho, viu? O Josemar, eu chamo ele de padrinho. É uma pessoa bem bacana, né, velho? Um abração pro Zemar, um abração para toda a família deles, né? Apoiador do canal Valores da Nossa Terra com a empresa Parque Hortoflores. Hoje uma das empresas bem grande de Nova Zelândia. O pessoal só mora de aluguel hoje se quiser, porque o Zemar é uma pessoa boa de negociar. Só procurar ele no escritório ali do Posto Brasil. Deixa eu fazer mais essa pergunta para você aqui. Ô Leia, você sentiu algum preconceito por ser mulher policial no início ou mesmo até hoje? Eu acho que hoje não, porque o mundo modernizou bastante, mas lá no início tinha algum preconceito, tinha algumas críticas? Fica à vontade, Léa. Então, Rafael, no início porque sim. O preconceito não é complicado. No início foi bem complicado e acredito que até hoje ainda há um certo preconceito pelo fato de ser mulher na polícia. Tem muito homem machista, né? Acha que mulher não dá conta do recado, que não vai desempenhar a profissão assim como eles. E tem muita mulher que eu conheço que desempenha o papel brilhantemente na polícia, entendeu? Então eu acho que essa questão de preconceito ainda existe. Por quê? Porque o número de mulheres é bem inferior ao número de homens, né? Estou te falando tanto na polícia, como também, por exemplo, o meu segundo cargo na polícia, eu sou investigadora e sou examinadora de trânsito. E assim, meu maior orgulho é saber que eu fui a primeira policial civil natural de Nova Zelândia. Então eu fiquei, Rafael, durante 20 anos sendo a única mulher policial aqui na cidade e região. Nossa, 20 anos. Depois que foi surgindo outras, depois de 20 anos, aí veio a IAR, esposa do delegado, veio a Ariagem para São João da Ponte, mas assim, de quando eu entrei na polícia, se passaram 20 anos, eu era a única mulher policial na região, tanto que quando tinha buscas, né, que tinha que fazer. Busca, apreensões, essas coisas, revista e mulher, sempre só me chamavam, né, porque era a única. Só tinha você, né? Sim. Isso. E também, por exemplo, eu busquei me aperfeiçoar mais, consegui outra profissão que hoje eu sou examinadora de trânsito, né? E é engraçado que eu trabalho na banca do Detran, que é de Januária, atende várias cidades da região. Eu sou a única mulher na banca, examinadora. Bacana. Eu trabalho com cerca de 12 examinadores e eu sou a única mulher. Então, assim, eu acredito que ainda tem um certo preconceito pela profissão, mas qualquer um é capaz, é uma profissão muito bacana e eu recomendo, né? Por mais mulheres na polícia, por mais mulheres na banca, porque é legal, é arriscado, sim, é muita responsabilidade, sim, mas quem desempenha o papel, né, quem chegou lá, ela vai se dar bem sim.
que é uma profissão bacana, muito boa mesmo. Que coisa bacana demais. Palavras da minha grande amiga Léa, fazendo das palavras da Léa as palavras minhas, né? Você que está aí talvez querendo engrenar nessa área, como a Léa falou, né? Corre riscos? Tem riscos? Tem, né? Mas tudo que você vai fazer hoje tem riscos e perigo. Mas eu te dou uma dica para os riscos diminuir e o perigo. Seja humilde, minha Léa, seja íntegra e seja uma pessoa que sabe trabalhar. Uma pessoa que não passa a perna, uma pessoa que não é corrupta. Que aí aonde você chegar, meu querido, você pode entrar e sair de qualquer lugar. É o que a Léa faz, é por isso que já tem quase 30 anos, né, Léa? Graças a Deus eu trabalho aqui, em dezembro vai fazer 30 anos, né, que eu entrei na academia de polícia, comecei a ingressar nessa gloriosa instituição que é a Polícia Civil, minha casa, né, me sinto muito bem e assim, enfrentei muitas dificuldades, sim, mas no início da profissão. Hoje eu tenho uma equipe fantástica, eu trabalho com o delegado Dr. Fernando, uma pessoa maravilhosa. Tenho o prazer de trabalhar com a esposa dele também, que Dr. Fernando, delegado, né? Delegado, uma pessoa maravilhosa, muito humilde. Ele é um delegado muito humano, ajuda muito a gente no que pode, sabe? E ele desempenha um papel assim, maravilhoso junto aos funcionários. Eu acho que como diz, eu tiro o chapéu para ele, pessoal, costuma falar assim, porque é uma pessoa que caiu do céu e que é muito humana e ajuda muito a gente. Ele não trata nós como funcionário da delegacia, ele trata nós como amigos. É como eu falei, né, Léa? É bem profissional, né? É um cara bem humano, como você falou, bem né? Humano, Isso é bom, né, Léa? Isso é bom, as pessoas admiram, Léa. Isso é bacana. E os colegas que eu tenho de trabalho, todos são pessoas maravilhosas e a gente dá super certo. E é um ambiente saudável, é um ambiente muito acolhedor e a gente vê em todo mundo o interesse em tratar bem, em receber bem, em atender bem as pessoas que procuram a delegacia. E isso é muito importante, isso traz um grau de satisfação muito grande para a realização da gente pessoal, profissional, né? Porque a gente trabalhar num ambiente saudável faz com que a gente se sinta mais realizado, né? E é o que eu sinto hoje, eu me sinto realizada profissionalmente e só tenho a agradecer a Deus. Com certeza. Por ter colocado essas pessoas no meu caminho, por ter me qualificado nessa profissão e eu agradeço muito a Deus. Bacana demais. Uma coisa que Deus manda te falar é assim, né? Eu te abençoei material e principalmente espiritual, porque vós, as suas orações, desde criança, chegou no reino da minha glória através das cartas do anjo Gabriel e São Miguel Arcanjo, que é os anjos que pegam nossas orações e levam o bilhete no trono, né, para ser realizado cada sonho em nossas vidas. Olha, é bacana demais. Estou falando aqui um pouco espiritual e vocês são bem espiritual. Entendeu? Que coisa bacana demais. Deixa eu falar um pouquinho aqui da irmania. Nossa, cara, vamos embora falar um pouquinho dela. Não tem como falar da irmania, né? Minha rainha. Que saudades eu tenho dela, cara. Que rainha, cara. Que pessoa maravilhosa, que pessoa bacana. A mãe da minha grande amiga Léa. Quer falar um pouquinho dela, Léa? Fica à vontade para falar da irmania. Sim, a minha mãe era uma mulher costureira. Ela era evangélica da Igreja Congregação Cristã do Brasil. Engraçado, né, Léa? Você já nasceu num lar cristão, né? Sim. Lar cristão, isso é bacana. Isso. A minha mãe é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que sempre dava apoio para qualquer escolha nossa, é uma pessoa que estava sempre presente na nossa vida. E eu agradeço muito a Deus a educação que ela me deu. Sim. Agradeço muito a Deus o apoio que minha mãe me deu desde sempre, né? E tudo que ela me ensinou. Eu sou muito grata, que Deus a tenha. E... Sempre lembra dela, Léa? Não tem como não lembrar, né? Não tem. Talvez aquela dor passa, né? Da perda, né? Mas a lembrança fica. Fica e eu sou muito grata a Deus por ter me dado uma mãe como foi a Dona Nia, como todo mundo conheceu. Falava muito da Bíblia, das Escrituras, né? Pra vocês? Muito. Você lembra? Falava muito? Muito. Você lembra qual parte ela gostava de falar mais? Os ensinamentos de Cristo e tudo? Você lembra de alguma parte assim que você recorda quando era criança? Minha mãe, ela era uma pessoa que, a todo momento, ela estava falando de Deus com a gente, ensinando a Bíblia pra gente. E ela sempre ensinava a gente a amar ao próximo. Nossa,
servir ao próximo. A caridade, né? Ela trabalhava É o que mais havia. ela trabalhava na obra da piedade da igreja isso, e ela ensinava muita gente a ajudar as pessoas, ser humilde, servir o próximo. Fazer o bem sem olhar a quem. Exatamente. Né? E essa parte de servir aos outros, ajudar aos outros, eu acho que foi a parte que mais tocou na nossa vida. O ensinamento dela que mais mexe comigo, a vontade de servir, a vontade de ajudar as pessoas. Ô Léo, o que eu acho bacana é que, tipo assim, eu cresci lá na casa sua também, brincando mais o Juan e tudo, você lembra? Né? Eu e o Juan jogava bola e tal, isso tudo. Tipo assim, eu ficava reparando, eu era criança, mas eu reparava, né? Entendeu? As pessoas batiam ali na porta, podia ser quem for, ela mandava entrar, né? Se tivesse almoçando, ela mandava a pessoa ir servir, né? Ou tomando café e tudo, entendeu? Eu me lembro uma vez, uma pessoa chegou, acho que bem pobrezinha e tal, acho que queria tomar um café, eu me esqueço até hoje. Na época eu tinha uns 12 anos por aí, entre 12 e 13 anos, eu e o Juan estavam jogando videogame. Ela nem perguntou quem era a pessoa, entendeu? Eu lembro que ela foi na geladeira, ela teve umas coisas e tudo, uma parte de alimento, alguma coisa, entendeu? Nossa, eu vi que aquela pessoa saiu tão feliz, né, cara? Eu acho que é por isso que ela trabalhava na piedade, né? Fica à vontade. Sim, minha mãe sempre gostava de servir mesmo, né? Gostava, né? E ela deixou esse ensinamento para todos nós, minhas irmãs, meus irmãos, nós todos, graças a Deus, somos humildes, gostamos de ajudar as pessoas. E eu acho que esse é o maior legado que a mãe deixou para nós, foi esse. De ensinar a gente a servir e ajudar os outros. É porque isso é o mandamento mais forte, né? Entendeu? Com certeza. Porque nas escrituras sagradas, assim Deus deixou bem escrito, entendeu? Que não adianta falar em língua dos anjos, entendeu? Não adianta só pregar, evangelizar, tem que ter né? Pular, sapatear, mas se não tiver a caridade, verdade, entendeu? Não terias nada. Porque a caridade, o amor é tanto, que a caridade ela é tão forte que nas escrituras sagradas fala, entendeu? Aquele que ama ao próximo como a ti mesmo, entendeu? De verdade, de todo o coração, entendeu? Naquele dia do julgamento, entendeu? Na tribuna de Cristo e ao lado do Pai, o nosso Deus, entendeu? A caridade cobrirá milhões de pecados. Olha como fala o rolê, para você ver o tanto que é forte. Verdade. A caridade cobrirá os pecados, para entrar no reino de Deus. Só para você ver, né? Mas a caridade também é sofredora, né? Você pode ter certeza, sua mãe passava várias partes, né? Com certeza, né? Passava. Entendeu, né? Só Deus sabe, né? A prova que ela passava, a perseguição, né? Né? Você tem razão, é isso mesmo. Uma coisa muito forte mesmo, que Deus a tenha. O espírito da irmania, né? Antes da gente iniciar aqui, a gente orou, entendeu? E ela está bem, viu, Deus? Me mostrar para ela e tudo. Com certeza ela está no seio de Abraão descansando, né, no bom repouso, né? Para no dia que a trompeta tocar, né, o pai só manda ela entrar. Né? E com certeza, né, espero reencontrar ela lá também, que eu consiga fazer pelo menos um pouquinho do terço que ela fez para a gente reencontrar com essas pessoas, né? Que talvez a minha caridade ela possa vir cobrir meus erros, meus pecados, né? Porque foi uma pessoa que deixou legado para Leia e para seus irmãos. E é uma das pessoas que fica, a gente não leva nada, só leva a boa fama que foi. A dona Ninha teve uma fama muito boa, né? Os filhos hoje bem prósperos, né? Estão bem encaminhados, né? Com trabalhos dignos de pessoas que teve uma boa criação. Nós falamos um pouco da irmã Nia, deixa eu aproveitar e falar um pouquinho, não tem como não falar dele, né? Era o santo casamenteiro, né? Assim ele era conhecido, né? Como o nosso saudoso, o tio Décio, né? Nossa, falar do tio Décio é chover do molhado, né? Eu nunca vi aquele homem triste, mas que espírito aquele homem tinha aí. Fala um pouco dele aí, Léo. Meu pai tio Décio, né? Marceneiro, né, Léo? Marceneiro. Né? Meu pai gostava de fazer tamborete. Tamborete. Aquelas esculateiras, né? Isso, é verdade. Gostava de fazer aquelas almofadas que coloca em cima da... Nossa, ele era muito artista, né, Léo? Do cavalo. Ele era muito artista. Muito artista. Gostava de cantar, gostava de brincar com as pessoas. A gente... Quando a gente... Foi uma perda muito grande, né? Muito grande. Foi uma perda muito grande, né? Uma falta, né? Faz muita falta. Ele é minha mãe, faz muita falta. E... É difícil até hoje, né? Entrar na casa deles ali e não ver eles, né? Você vai na sala, vai no Você vai comer uma comida que você... você gosta, né? Lembra. Verdade. Ouve uma música que ele gosta. Café, meu pai é apaixonado por café. Nossa, faz muita falta. Faz muita falta. E é uma pessoa incrível, incrível, alegre. E por onde eu passo, na zona rural,
Eu acho tão legal o pessoal lembrar dele, contar um pouquinho do que ele fez lá, alguma coisa que aconteceu. Ele gostava de jogar caipira naquelas festas, né? O pessoal sempre lembra de pai com muito carinho, isso que é gostoso. Graças a Deus, todo mundo tem lembranças boas da minha mãe, lembranças boas do meu pai, falo muito bem deles. E é um orgulho para nós, que somos filhos, né, de saber que eles são pessoas que foram tão queridas. Fez parte, né, da cultura da cidade, né? Fez né? parte. Fez parte, né? Isso. E todo mundo lembra deles com muita saudade, muito carinho. Eu sou um deles, viu, Léo? Eu sou um deles. Quando eu passo ali na rua sua, entendeu? Eu lembro que meu primeiro trabalho, né? Que a história minha também não foi fácil, não, viu, pessoal? Meu primeiro trabalho, acho que ela lembra, foi ali, vizinho ali da mãe dela, num lava-jato, no Dãozinho. Eu trabalhava ali lavando carro com 12, 13 anos, até os 15 anos eu trabalhei com o Dão. Foi meu primeiro patrão. Aquele abraço, viu, Dão? Eu gosto do Dão demais, o Dãozinho do lava-jato. Dão do lava-rato. Né? E eu lembro que o tio dessa, eu saía de lá pra cá e vinha conversar comigo, né? E eu gostava de doce. Eu gostava de doce demais. Eu ia no dia e comprava aqueles doces de amendoim, né? E brincava comigo, né, Léo? Nossa, pode continuar, Léo. Mas brincava com a criança ou com o adulto da mesma forma. Da mesma forma, né, Léo? Que espírito, né, Léo? Mas pensa num espírito assim, fora do comum, né, cara? Eu acho que se tivesse, tá bem assim, descansando, bem em paz. Nossa, cara, uma pessoa iluminada. Eu nunca vi ele triste, Léo. Eu nunca vi. Engraçado, velho. Ele já podia ter os problemas dele, tinha, mas você nunca viu ele triste, né? Ele sempre reencontrava com você brincando, né? Brincando. Pai, tem muitas histórias para contar, muitas histórias dele. Que é só saudade. Resume em saudade, resume em gratidão por tudo que ele e a minha mãe fez por nós, né? Que ele foi, né? Pela educação que eles nos deram, os ensinamentos, né? Nós somos muito gratos e a gente sente muita saudade. Mas eu sei que um dia a gente vai se reencontrar. Com certeza, Léo. Tenho certeza. Ô, Léo, deixa eu aproveitar e perguntar pra você, né? Você lembra do tempero assim que ele gostava mais? Eu tinha um prato favorito. O tio Beto, que ele gostava de comer, você lembra? Pai gostava. Na semana, no final de semana, né? Você lembra assim um prato que você já chegou até a preparar também pra ele e tudo? Nossa, o pai era curtido com frango caipira com angu. Era o que ele gostava mais? Era o prato predileto? Sim. Tinha que ter o angu, tinha? Tinha. Sim. A polenta, ele só a polenta, né? Sim. Nossa, era a paixão de pai, era frango com angu. Era o principal, né? Era o prato que ele gostava mais? Sim. Era o prato que ele Você gostava. já chegou a fazer pra ele? Já. Várias vezes? Várias vezes. Várias vezes, nossa. E é engraçado, nas festas de aniversário dele, sempre que a gente fazia um bolo pra ele, aí a gente perguntava quem vai ser o primeiro pedaço de bolo. Aí ele respondia, Décio Gonçalves, dono da festa. Era muito divertido. Que bacana, velho. Então toda festa, o primeiro pedaço ele falava que era dele, né? Ele falava, era do dono da festa, Décio Gonçalves. Aí não tinha quem não desse risada dele, né? Era muito bom. Nossa, que pessoa bacana, viu, cara? Amoroso demais, saudade do tio Décio, viu? Que coisa linda, coisa maravilhosa. Então, era o frango caipira com a polenta. Era a paixão dele e o café. Gostava muito de café. Ele não gostava só de café, né? Tomava... A bebida ia perguntar de beber, até a bebida. Ele não gostava de tomar uma quentinha, não, né? Tradição, alguma coisinha. De vez em quando ele tomava. Só cerveja, mas uma quentinha? Não, né? Não. Não. Só cerveja, ele gostava de cerveja. Sim. E de vez em quando ele tomava latinha. Ou uma taça de vinho. Mas nada exagerado. Sim. Sabe? Vinho não. Bem pro esporte, né? Era pro esporte, né? Pro esporte. Né? Em num aniversário, né? Num casamento, num evento especial da família, né? Sim. Ele acompanhava, né? Ele gostava. Sim, que bacana. Pessoal, esse é o programa Valores da Nossa Terra. A gente entrou um pouco na intimidade da família da minha grande amiga Leia, né? A família dos Gonçalves, né, Leia? É isso mesmo? É os Gonçalves, né? Gonçalves de Souza. Isso, é os Gonçalves de Souza. O Gonçalves era seu pai, né, Leia? O Souza era sua mãe. Minha mãe. Isso, que bacana. Família bacana demais. E ficou aí hoje a descendência, entendeu? Dessa família maravilhosa, essa geração, entendeu? Essa família linda, criada por Deus, né? Seu Décio e a irmã Nia, né? E aí vieram seus filhos, vieram a Leia, né? Tem o nosso grande amigo Primo Rony, aquele abraço pro Primo Rony, manda um abração pro Rony, né? O Rony, que eu acho que até hoje ele guarda a aparelhagem da Rádio Nova Cidade FM, a rádio do prefeito Josemar Soares Lima, que foi o meu primeiro trabalho com 12 anos de idade, viu, Léo? Eu comecei no rádio com 12 anos. Tem muita gente que não sabe, eu comecei com 12 anos, né? Tem o nosso grande amigo Mar, né? Empresário ali do Smart Souza Supermercado, né? Tem a nossa grande amiga também, Noni,
né? Tem meu grande amigo Edmundo, pessoa bacana demais, muito íntegra, gosta de ajudar demais, né? E muitos outros, né, Léa? É porque é quantos, Léa? Nós somos 10 filhos. É 10, eu não lembro o nome de todos, não, mas a Léa querer completar o nome dos outros aí. 6 mulheres e 4 São mais mesmo, né? É o primo Rony, a Ione, o Mar, o Edmundo, aos outros? O Nima, sim. A Liliane, né? A Liliane, esposa do tio Van. Isso. Tio Van, sim. O Van, bacana. Tem a demais. Diane, que mora no Belo Horizonte, a mais nova. A Dória? Não, a Diane. Não, Diane, sim. Sim. E a Dória? A Dória é filha da tia Bia. Ah, é filha da tia Bia, sim, sua prima. Né? Um abração pra tia Dória lá em São Paulo, ela, meu grande amigo também, a Lutz. Né? Acho que é advogado, juiz, né, Léa? Advogado, lá em São Paulo. Né? Pessoa bacana demais, pessoas lá da casa da minha mãe, a Célia, uma pessoa aí que brilhou na Secretaria de Saúde. E eles eram lá de casa, né, Léa? Sim. Adoro o Arupes, tenho uma amizade com minha mãe muito grande, que me viram crescer na cidade. Pessoal, bacana demais, em nome da Rádio Torre 91,7, também hoje, no oferecimento do restaurante Paris Beat, do meu grande amigo Val. Já foi lá, Léa? Já, no Val? excelente. Tanto a comida quanto o ambiente muito agradável. O atendimento bacana? Atendimento bacana. Tempero bom, né? Excelente. E aquela feijoada, hein, Léa? Super recomendo. E aquela feijoada, hein? Tem uns pratos muito bons, Né? O cardápio dele está excelente. Nossa, que bacana, tá vendo aí, Val? Palavras da minha grande amiga Recomendo. Léa. Recomenda, né, Léa? Sim. Bacana demais. Esse é o programa Valores da Nossa Terra, no apoio da Rádio Torre 91,7, Paris Beat Restaurante. E também hoje no oferecimento da Companhia da Cerveja, né? Do meu grande amigo Marcelo Fialho, meu filho da Valdirene Fialho. Pessoal, esse é o programa Valores da Nossa Terra, né? Tive hoje aqui com a Léa. Ô Léa, o que é bom dura pouco, né? Pois é. Estamos terminando, né, Léa? Tudo tem um tempo, né? Não, Tudo tem mas que acabar. muito agradável. Né? Eu quero te agradecer, eu quero agradecer também o Estado da Polícia Civil, entendeu? Um trabalho bacana que vocês fazem, né? Eu tenho certeza que Deus escolheu uma pessoa certa para poder colocar nessa área aqui em Varzelândia, que foi você, viu? Eu tenho certeza, não tem dúvidas nenhuma. Em nome da Rádio Torre 91,7, que é a principal fonte do canal, é a Rádio Torre, uma das rádios mais importantes hoje em Minas, são 35 anos no ar, entendeu? 35 anos no ar, entendeu? E também do nosso canal Valores da Nossa Terra, a gente recebeu a Léa. Léa, nós estamos encerrando, mas antes de encerrar, deixa as suas declarações finais em nosso canal. Eu gostaria, Rafael, de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Como eu te disse, é uma honra de participar, de poder mostrar um pouquinho da minha história, da minha família, da minha profissão para todo mundo e deixar, né, o meu abraço para os telespectadores, o meu abraço para vocês e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui e parabenizo vocês, né, por essa iniciativa. Bacana, né? É uma forma de aproximar as pessoas, uma forma de fazer as pessoas conhecerem um pouquinho da nossa história. Que bacana. E só tenho a agradecer e parabenizar pelo trabalho. Bacana demais. Essas são as palavras da minha grande amiga Léa. Léa, prazerzão, meu cara. Voltei sempre, viu? Sempre mesmo. É um prazerzão receber você aqui. Tá? Prazer imenso mesmo. A Léa é amiga nossa, pessoal. A Léa é aqui de casa. A Léa é muito amiga da minha esposa, a Marlene Carvalho de Oliveira, empreendedora da loja Star Modas 23. Léa, beleza. Hoje o papo foi sobre a sua carreira na civil. Depois você vai ser convidado aqui. Eu vou comentar com o pessoal da Rádio Torre para trazer você aqui para falar sobre as suas empresas. Pode ser? Pode sim. Combinado, Léa? Obrigada, tá? Eu que agradeço. Isso, bacana demais. Léa, antes de encerrar, nós vamos entrar na palavra de fé, né? O programa Valores da Nossa Terra tem a palavra de fé no final. E hoje a palavra de fé, ela está no livro de Salmos, Salmos de Davi, número 128, que é o Salmo da Família. Deus manda deixar esse salmo para você, viu, Léa? E para a sua família também. É o 128 de Salmo. Ele diz bem assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho da tua mão. Feliz será e tudo irá bem. A tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, e os teus filhos serão como rebanhos de oliveira, à roda da tua mesa. Eis assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, para que vejas as prosperidades de Jerusalém durante os dias de tua vida, e veja os filhos dos teus filhos, e a paz
sobre Israel. Essa é a palavra de fé no cântico de 128 de Salmo, o Salmo de Davi. É o Salmo para os nossos internautas e também para a família da Léa. Olha o que Deus mandou falar para você, Léa, né? Que você vai ver os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel, porque ainda vai vir uma paz sobre Israel muito forte. Aqui não fala quando vai ser, né? Mas você verá os filhos dos teus filhos. Tá pronto aí para ver o neto? Né? A neta dela, olha para você, ela até emocionou, né? Você vai ver os filhos dos teus filhos e ainda vai ver uma paz linda que vai reinar sobre Israel. Esses aí só vai ser para os escolhidos e você está entre eles. Pessoal, nós estamos terminando então. Esse é o programa Valores da Nossa Terra com apoio da Rádio Torre 91,7. Apresentação Rafael Lima. Obrigado, Jesus, pela credibilidade e pela confiança e pelo dom, Senhor, que o Senhor nos deu, porque nós não somos nada. Eu creio que a gente só é um instrumento e quem toca nós é Jesus, porque se for Ele não é nada. Pessoal, inscreve no canal, dá aquele joia, dá aquele like, não esquece não, viu? Entrou no canal, assistiu o vídeo, é só deixar o joinha e inscrever no canal e colocar o sino para tocar. Pessoal, até a próxima, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Está na hora de realizar o seu sonho e investir no loteamento Parque Alto Flores 2, na zona sul de Varzelândia. Aproveite essa grande oportunidade com promoção especial para as 20 primeiras unidades. O loteamento conta com áreas verdes, infraestrutura completa programada com área de lazer. Não perca tempo. Aqui você encontra financiamento próprio direto com Josemar Soares Lima, sem burocracia. Saia do aluguel agora mesmo e garanta o seu lote em um local que oferece qualidade de vida e valorização do seu investimento. É a chance perfeita para construir sua casa ou investir em um projeto promissor. Entre em contato agora mesmo com Josemar Soares Lima pelo WhatsApp 38 9 9219 5423 e transforme seus planos em... Bom dia, eu posso te ajudar, Lorival, com a Life Herbal, suplemento alimentar, sem contraindicação, inibidor de apetite. Estou representando essa empresa, eu e minha esposa, irmã Simone. Se você iniciando agora com Valores da Terra, vai fazer a divulgação para nós, junto com o Rafael aí. Se você tiver interesse, só me procurar. Aqui na Praça Cis do Mundo, no fundo da igreja. Life Herbal vai revolucionar o sistema de emagrecimento. Mais alegria, mais felicidade, melhor autoestima. Life Herbal, com Lorival.